Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa que Ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo. Isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este: no devido tempo, Ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois Ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que em nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Amém. Pai, mais uma vez nós agradecemos pela Tua palavra, porque ela é inspiração para nós. Numa manhã como esta, como é bom começar o nosso dia meditando e nos deleitando nela, porque ela é o poder de vida para nós. E nós cremos que nessa manhã o Senhor tem coisas tão maravilhosas para trazer ao nosso coração. E nós te pedimos que os nossos corações sejam receptíveis a tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Eu me submeto ao Teu Espírito e que Tu possas falar conosco nessa manhã, Espírito Santo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Eu quero me ater principalmente aqui no versículo 12. Amém? Com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperados em Cristo. Amém? Esse é o propósito. Tem uma canção muito antiga, né, queridos? Que principalmente lá, acho que é da época da Alessandra, viu? Alessandra Freitas, tá? Mas Deus criou o homem sim, dizia essa canção. Diz essa canção, né? Dizia porque o povo para de cantar, então parece que acabou, mas ela existe ainda, né? Mas Deus criou o homem sim, para o louvor da sua glória. Mas esse homem preferiu não dar louvor à sua glória. Então assim, o texto que a gente precisa compreender, eu quero falar um pouquinho exatamente, nessa manhã, um pouquinho a respeito de vida de louvor. Mas no sentido da criação, né? Nós fomos criados com o propósito de manifestarmos louvor ao Senhor. Você foi criado para isso. Agora, quando a gente fala que a gente é criado para o louvor e glória do Senhor, parece que fomos criados por um Deus que em determinado momento Ele quer que você se curve. Eu quero que você se dobre e me dê louvor. Eu quero que nesse momento você se renda a mim. Mas o que a gente precisa compreender é que desde a criação, o propósito de Deus era esse. E uma vida de louvor era o quê? Você revelar aquilo que Ele é. Louvor é exatamente isso, né? É você reconhecer a grandeza de alguém. A gente usa muito um termo que diz o seguinte, né? Eu louvo o Vitor pela vida dele, por aquilo que ele está fazendo. O que é isso? É reconhecimento que eu tenho a respeito daquilo que ele está vivendo ou está fazendo, a respeito de conquistas, né? A respeito do padrão de vida que ele tem. Isso é louvor. Então a gente precisa compreender que louvor é uma existência. E quando Deus criou para o propósito de você louvar, né, a vida ou a existência dele, é que através das suas atitudes ele possa ser glorificado. Ou seja, eu presto adoração, eu presto louvor a Deus, não é só quando eu estou dentro da igreja,
né, ou dentro desse ambiente, não é só aqui. E louvor não é somente cântico. Cântico é uma forma de expressar louvor. Mas isso não se resume a uma vida de louvor, a uma existência de louvor. Porque a maior parte do tempo nosso é fora desse ambiente. Agora, a proposta de Deus para mim e para você é exatamente que a nossa vida reflita exatamente quem Ele é. E quando você está prestando culto a Deus, você está revelando quem Ele é. É exatamente mostrando quem Ele é. Esse é o propósito. Agora, quando o homem caiu lá no Éden, o que aconteceu? A partir daquele momento, uma vez que ele se afastou de Deus, ele começou exatamente o quê? A direcionar esse louvor de uma forma errada para várias coisas, né? Esse homem, a partir daquele momento, agora não mais vivo espiritualmente, porque ele morre espiritualmente, ele começa a direcionar a sua adoração e o seu louvor para coisas, para pessoas, para o dinheiro e para tanta situação, né? Eu gosto muito de assistir esses programas Discovery, principalmente ambientais, né? Esses camaradas que às vezes vivem isolados, gostam de estar em contato com a natureza, fogem da realidade da vida, né? Dentro das cidades. E uma expressão que você ouve muito para esses caras que estão ali dentro daquele ambiente natural, de natureza, é uma expressão muito normal, é a mãe natureza, né? Eles têm um respeito muito grande pela natureza. Mas quando ele usa essa expressão, a mãe natureza, ele está dirigindo a sua adoração para aquilo que Deus criou, mas não diretamente para Deus. Uma vez que ele se rende dizendo mãe natureza, ele está se dobrando, está respeitando a natureza, é bonito, mas ele está direcionando a sua adoração para o objeto e não para Deus. E a gente percebe isso na nossa vida cotidiana. Quantas pessoas, né, às vezes têm direcionado a sua adoração mais para os filhos do que para Deus, mais para as conquistas do que para Deus. E uma vez que você começa a se dobrar a algo, né, que não seja de fato o seu Criador, isso se torna uma idolatria. E idolatria é você prestar culto indevido a alguém que não é merecedor. Me desculpe isso, né? Porque uma vez que eu fui criado para Ele, amém? A direção do meu louvor e o meu foco de vida tem que ser Ele. Isso não quer dizer que eu não possa honrar, né, ou louvar por aquilo que eu tenho, pelas minhas conquistas, pelas pessoas que estão ao meu redor. Não que isso não seja errado, mas isso não pode ser o centro, porque uma vez que alguma coisa toma o meu coração, né, como foco principal, a direção do meu louvor deixa de ser Deus, né, e é direcionada para outras pessoas, situações ou coisas. Então o propósito de Deus é isso, que onde quer que eu esteja, eu sempre uso essa expressão, seja comprando, seja vendendo, seja andando, que você preste louvor a Ele. Então uma vez que eu estou, queridos, vivendo, sabe, o foco de tudo que eu faço tem que ser glorificar o nome dEle, né? Parece que é uma mensagem assim muito pesada, e um jargão que a gente ouve, mas o foco da nossa existência tem que ser isso. Se eu almejo alguma coisa, e isso é algo que é leal, é possível para mim, e é o desejo de Deus, mas o objeto disso, ou o desejo disso, tem que ser glorificar o nome dEle, né? Se eu almejo uma carreira de sucesso, primeiramente vai trazer prazer pessoal, mas eu preciso centralizar isso também em Deus. Por que eu estou fazendo isso, né? Qual que é o desejo de eu ser rico?
Qual que é o objetivo disso? É me satisfazer? Claro que tem, né, o meu prazer em tudo isso. Mas eu quero ser rico para poder, através da minha riqueza, alcançar outras coisas. Tocar Deus, tocar pessoas, né, através dos meus recursos. E isso vai trazer louvor a Deus. Então, em tudo aquilo que eu fizer, eu preciso manifestar louvor. Em qualquer lugar, a gente não pode ser crente e trazer adoração só nesse ambiente. Se você está de férias, ali naquele ambiente que você está, você precisa louvar a Deus. Eu louvo Deus até com a minha roupa. Amém? A maneira que eu estou vestindo, primeiramente ela deveria ser exatamente o meu padrão. Deus, eu glorifico o Senhor. Porque é interessante, né? Na maior parte das vezes a gente não veste para louvor a Ele, né? Tem que ter, lógico que tem que ter o seu gosto, querido. Amém? Ele te deu isso e você tem a capacidade de escolher. Mas eu falo o seguinte, geralmente, principalmente mulheres, né? Mulher geralmente veste para outra mulher. Amém, Alessandra? Tem exceções. Amém? Mas na maior parte das vezes nós vamos na festa, né? Homem não tem dessas coisas, me perdoe, né? Quando deveria ser o seguinte, Deus, eu estou bonita para glorificar o Senhor, né? Eu tinha um pastor que ele falava muito isso. Antes de você sair, chega no espelho e pergunta, Deus, o Senhor está gostando? Né? Eu estou bonita, eu estou digna de alguém que pode dizer que te serve, de alguém que vive uma vida de louvor, né? Esse deveria ser o nosso padrão. Na praia, em qualquer lugar. É proibido pôr biquíni? Não. Deus, mas está bacana, está bonita, né? Porque uma vez que você desconstrói isso, queridos, né? Uma vez que a sua roupa é para chamar atenção, uma vez que a sua roupa é para despertar um olhar humano, isso não é louvor, né? Você está querendo ser o foco da adoração de alguém. Porque pessoas buscam isso, né? É o foco do desejo de alguém. Agora o foco de desejo da sua vida tem que ser Deus. Quando você vestir, você não tem que ser desejada por homens, mas desejado por Deus, né? Porque o homem usa e joga fora. Agora Deus não, Deus traz para si aquilo que é tão especial. Então vida de louvor é um estilo de vida e eu preciso viver dessa maneira. É esse que tem que ser o foco, né? Eu preciso me apresentar dessa maneira, como alguém que de fato serve a Ele. E alguém de fato que vive essa vida de adoração a Ele. Amém? E aí, eu já preguei aqui uma outra vez a respeito de Neemias. Mas eu acho muito bacana a forma que Neemias vai apresentar uma adoração aqui na antiga aliança. E aí eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Neemias, capítulo 12. Versículo 27. Antes da gente ler esse texto, a gente precisa compreender o seguinte: Neemias foi aquele homem que reconstruiu os muros de Jerusalém. Uma cidade que estava destruída, uma cidade que tinha como característica uma adoração genuína a Deus. Era um povo de cântico, era um povo de adoração. Mas essa cidade foi totalmente destruída por um inimigo, que foi um outro rei. E a partir dessa destruição, aquela cidade se encontrou em tristeza. A primeira notícia que Neemias recebeu antes de assumir o papel de reconstrução foi quando algumas pessoas, descendentes, parentes dele, né? Ele encontrou com essas pessoas lá na Babilônia, onde ele servia, e ele perguntou: como que está a cidade? Da época que eu saí, que foi destruída. E a notícia que ele teve é: encontra-se do mesmo jeito. Destruída, sem perspectiva, um povo que perdeu a alegria,
um povo que perdeu a referência. E quando ele recebe essa notícia, diz a Bíblia que ele se assenta e ele chora. Ele lamenta por ver uma posição de um povo que foi chamado para representar Deus. Um povo que foi chamado, Israel foi escolhido para que o mundo conhecesse Deus através daquela nação. Agora, uma nação sem identidade, uma nação perdida, sem adoração. O templo tinha sido destruído, as portas tinham sido destruídas, os muros derrubados. E agora aquele povo se encontrava dessa maneira, né? Quem olhasse para aquele povo, de fato iam ver um sentimento de derrota e de tristeza, que não era aquilo que representava Deus. Porque uma vez que eles foram chamados para representar Deus, o que precisava exalar deles era exatamente uma vida que apresentasse Deus na sua inteireza, na sua grandeza. E aquele povo estava exatamente numa situação de derrota. Então Neemias assume esse papel de voltar ao seu país para reconstruir aquela cidade perdida. E aí uma das coisas que quando ele acaba de construir, né, ele reconstrói todos os muros, as portas que tinham sido queimadas. Agora Neemias quer trazer de volta o quê? Esse ambiente de adoração para o coração daquelas pessoas. Neemias quer trazer agora essa consciência de quem eles eram, para que eles pudessem manifestar Deus ao mundo. E é uma das coisas que ele vai estabelecer exatamente aqui nesse texto, é isso. Quando ele reconstrói, e aí o texto começa dizendo no versículo 27, para a dedicação do novo muro de Jerusalém, pediu-se que os levitas de toda a terra viessem a Jerusalém para auxiliar nas cerimônias. Você sabe que os levitas eram os responsáveis pela música na antiga aliança. Não só a música, né, mas o serviço, né, sacerdotal. E aí Neemias convoca todos esses homens agora para auxiliar nas cerimônias. Deviam participar dessa ocasião alegre, com cânticos de ação de graça e com música de símbolos, harpas e liras. Os cantores foram reunidos da região ao redor de Jerusalém e dos povoados dos netofatitas. Também vieram de Bet-Gilgal, das regiões rurais próximas de Geba e de Asmavete, pois os cantores haviam construído seus próprios povoados ao redor de Jerusalém. Primeiro os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmos, depois purificaram o povo, as portas e o muro. Eu conduzi os líderes de Judá até o alto do muro e organizei 2 grandes coros. Um dos coros foi para o sul, pelo alto do muro, até a porta do esterco. Vamos pular aqui, vamos lá para o versículo 37. Quando chegaram à porta da fonte, foram em frente e subiram pelos degraus que levavam até a cidade de Davi. Passaram pela casa de Davi e de lá foram até a porta das águas, a leste. O segundo coro foi para o norte, no sentido oposto, para encontrar-se com o primeiro coro. Fui com eles e com a outra metade do povo pelo alto do muro, passando pela torre dos fornos até o muro largo, e depois a porta de Efraim até a porta antiga, passando pela porta do peixe e pela torre de Ananel e prosseguindo até a torre do Sem. Dali continuamos para a porta das ovelhas e paramos junto à porta da guarda. Os 2 corais seguiram então para o templo de Deus, onde tomaram seus lugares. Eu fiz o mesmo junto com os líderes que estavam comigo. Aí vai falar o nome dos sacerdotes aqui. Vou lá no versículo 43. Naquele dia alegre foram oferecidos muitos sacrifícios, pois Deus tinha dado ao povo motivo para se alegrar.
as mulheres e as crianças também participaram da celebração e podia-se ouvir de longe a alegria do povo de Jerusalém. Amados, uma das primeiras coisas que precisa refletir uma vida de louvor é a alegria. E é algo que havia sido perdido ali naquela cidade. Um povo que foi chamado para viver uma vida de louvor, um povo que foi chamado para refletir quem era Deus. Agora a situação real daquele povo era uma situação de tristeza. Então quando Neemias restaura o muro, restaura as portas, e a gente sabe que dentro da cidade de Jerusalém, né, tudo foi estabelecido pelo próprio Deus de uma forma tão maravilhosa, né? Tudo na Bíblia, ou tudo tem um sentido. E a gente vai compreender e sabe que Jerusalém tem 12 portas. E a gente sabe que aqueles muros não eram muros como a gente faz na nossa casa, né? Eram muralhas nas quais carros andavam por cima dela. Então você imagina bem a largura daqueles muros. Então quando Neemias estabelece, a primeira coisa que ele compreende é: eu preciso mudar a mentalidade desse povo. Não é somente uma reconstrução física, mas eu preciso trazer uma reconstrução moral, espiritual e uma reconstrução de valores que foram perdidos. Eu preciso mudar a consciência de quem eles são. E Neemias compreendia que para se manifestar de fato um verdadeiro louvor, precisava primeiro dessa restauração, mas principalmente uma restauração interna, de você saber quem você é, da identidade que você tem, principalmente dentro daquele povo. E Neemias compreende que o primeiro princípio agora é retornar essa consciência de adoração para dentro daquela cidade, para aquele povo, para eles compreenderem quem eles eram. Esse era o princípio de restaurar uma alegria que tinha sido perdida. E eu acho interessante, eu não vou ler o texto, né? Mas você pode ler depois e você vai compreender o sentido de Neemias já juntar dois grupos de corais para aquele momento de festa. Era um momento em que a alegria precisava retornar. E aí ele dá uma direção para que um povo vá para o norte, um grupo vá para o norte e outro vá para o sul. Essa foi a estratégia ali naquele exato momento. E é interessante que quando ele vai começar, diz que tudo começou a partir da porta do Montouro, né? Ali nessa versão que eu li fala porta do esterco. E aí você vai compreender que a porta do Montouro significava exatamente ruína, lugar onde que se amontoava o lixo. Vamos colocar como se fosse a porta onde tudo que era impuro era lançado fora. Significava a porta do Montouro exatamente isso. E aí se a gente for compreender por que tudo começou desse princípio, porque Neemias precisava colocar exatamente a condição de miséria em que aquele povo se encontrava. Tudo partiu disso, da miséria em que aquela nação estava, e eles precisavam começar exatamente naquele processo ali de se renderem em humilhação, de saber uma realidade na qual eles se encontravam, e a partir daquele princípio agora caminhar para uma nova realidade. E é isso que a gente precisa compreender, querido. Quando você tem a consciência de onde Deus tirou você e da situação em que nós nos encontrávamos, e do amor dele que me alcançou quando eu estava nesse estado de miséria, de ruína. E a Bíblia diz que ele me tirou dessa situação porque ele me amou e ele me transportou para o reino do seu amor. Eu preciso ter uma consciência grande de quem ele é, daquilo que ele representa para mim. Por isso a minha vida tem que ser uma vida de adoração a ele, porque eu me encontrava morto, eu me encontrava destruído, e no seu amor eu fui alcançado. E uma vida de louvor é de alguém que realmente reconhece o estado em que ele estava e aonde ele se encontra hoje. Isso é motivo, queridos, de louvor. Isso é motivo porque uma vez que esse homem, como na canção, decidiu não dar louvor a Deus, assim nós nos encontrávamos nessa situação, como uma Jerusalém destruída. Deus levantou Neemias para uma restauração dentro dessa cidade.
Agora, trazendo para o contexto nosso, nós nos encontrávamos em ruína, e Deus levantou Jesus para reconstruir esse homem perdido, caído, que não tinha agora uma sensibilidade de quem era Deus, onde esse homem agora direcionava louvor para os lugares errados. Mas Jesus decidiu trazer esse homem agora para o centro de onde ele nunca deveria ter saído. E Neemias traz essa consciência. E agora esse povo sai ali nesse momento de adoração, esses levitas cantando. E logo após saírem da porta do montouro, eles caminham em direção à porta da fonte. Você vai ver tudo isso nesse texto, querido. A porta da fonte fala exatamente de onde a água brotava. Era exatamente onde tinha uma nascente que abastecia aquela cidade. E que vai falar exatamente desse novo nascimento, onde Cristo, amém, nos trouxe de volta para casa. Esse homem que se perdeu, esse homem que morreu pelos seus delitos, espiritualmente em Cristo, ele nasce novamente. E o próprio Cristo fala que aquele que beber dessa água, nunca mais ele terá sede. E ele usa a expressão como rios de água vão se manifestar do seu interior. Amém. Uma vez que você nasce de novo, e você agora se encontra em Cristo, compreendendo agora qual que é a sua identidade nele, dentro de você agora começa a jorrar uma adoração genuína, daquele que nasceu de novo, daquele que sabe que Cristo é a fonte de vida. E quando Neemias caminha exatamente para isso, ele está dizendo o seguinte: olha, existe um novo recomeço para essa nação. Se vocês agora direcionarem a sua adoração, vocês vão começar a viver experiências novas. A partir de um sentimento de derrota, tudo agora vai mudar. E aí dessa porta da fonte, eles caminham para a porta das águas, né? E aí essas águas vão falar exatamente de um rio agora, não mais uma nascente. Não mais uma nascente, mas agora um rio. Porque uma vez que você nasce de novo em Cristo, e você tem a experiência do novo nascimento, e você sente a presença dessa água dentro de você, essa água quer te levar num nível, querido, ainda maior. Não só de uma nascente, não só de um gotejar de águas, mas Ele te chama para viver uma vida onde você vai mergulhar exatamente na presença dEle, nesse relacionamento com Ele. Essa porta representa, na verdade, o enchimento do Espírito Santo. Você vai sair de uma vida superficial para uma vida, queridos, em que você vai mergulhar nas experiências que Deus tem para você. Deus não te chamou para um relacionamento simples. Deus te chamou para coisas grandes. É por isso que Ele dá a visão para o profeta. Ei, eu entrei, as águas davam no meu tornozelo. Está dizendo de um relacionamento muito raso, muito superficial. Porque uma vez que está no tornozelo, você ainda tem a firmeza em você mesmo. Não é a dependência total em Deus. Mas à medida que Ele chama, Ele fala: não, agora está dando aqui ainda na minha coxa, na minha cintura. Mas mesmo assim eu ainda tenho domínio sobre mim mesmo. Eu tenho ainda a força minha. Eu ainda sou guiado por mim mesmo. Mas o Espírito ainda chama ele mais para dentro. Agora, uma vez que ele entra mais para dentro, ele já não sente mais o fundo. Agora ele já não tem o domínio sobre as ações. Agora já não é ele mais dominando as coisas. Porque uma vez que ele vai e essa água o toma por completo. Amém. Agora é uma dependência do Espírito. E é isso que Deus está te chamando para viver. Uma vida de louvor genuína. Amém. Não vai manifestar simplesmente em momentos de louvor em que você é dono da situação ou das circunstâncias. O que Ele quer é que você viva essa dependência nele. Uma vida de adoração em que Ele toma todo o seu ser
independe de circunstâncias ou situações ou lugar. Você não vai adorar só porque tudo está bem. Você não vai adorar simplesmente porque você está nesse ambiente. Mas você vai adorar quando ninguém está te vendo. Isso é o verdadeiro louvor. O verdadeiro louvor, ele acontece dentro do seu banheiro, dentro do seu quarto, onde não existe olhar humano sobre você. Mas você pode dizer: você é tudo que eu tenho. Independente de ter pessoas, aqui eu te presto o meu louvor. Aqui eu sei quem você é. E o que nós precisamos, e o que Neemias queria dizer é exatamente isso. Existem fontes de água inesgotável, que não é simplesmente uma nascente, mas é um rio que pode fluir com tanta intensidade, que pode te levar aonde Ele quer, que vai te levar aonde você permitir ou deixar que Ele te leve. E a partir daquele momento, saindo da porta das águas, eles vão em direção à torre dos fornos, né? Que é exatamente, eu compreendo aqui, né? Alguns falam que é onde que se sentia o cheiro, onde que tinha os fornos ali realmente, literalmente, onde os pães eram assados, né? Vamos dizer que era próximo de uma grande padaria, que era a porta dos fornos, e isso vai representar exatamente a restauração da vida de louvor que tinha sido perdida. Porque uma vez que você se encontra sem uma consciência de quem você é, você não tem prazer de cantar nem adorar. Você não tem prazer de se alegrar. Porque uma vez que você vive dentro da dependência humana sua, você entende que alegria e prazer depende de uma circunstância e uma situação. Dentro da lógica humana, para mim ser alegre, eu dependo de uma circunstância. E dentro de uma lógica humana, para mim entrar aqui e conseguir adorar, eu tenho que estar alegre. Mas quando a gente compreende quem de fato Ele é, o que Ele fez por nós, e é um dos únicos sacrifícios que existe na nova aliança, se chama sacrifício de louvor. É a única vez que você vai usar esse termo, sacrifício, vai ser sacrifício de louvor. Amém. E quando você, querido, se encontra nessa situação de destruição, é necessário que você passe pelo fogo. O fogo que purifica, o fogo que restaura. E o fogo que vai te colocar compreendendo que de fato a adoração independe de circunstância. E a alegria independe de circunstância. Porque eu decido me alegrar. Mas quantas vezes eu já entrei destruído dentro de uma igreja e falava: Deus, eu não tenho, dentro da minha natureza humana, condição de poder prestar uma adoração, mas eu vou fazer. Eu vou fazer. E eu decidi, ainda que a minha mente me mostrando problemas e circunstâncias, eu me levantei por dentro e decidi dizer quem Ele era. E eu vou falar, daqui a pouco eu fui totalmente contaminado, envolvido, levado nesse rio. Amém. Porque eu me levantei e não aceitei que circunstâncias me impedissem de falar aquilo que Ele é. Amém. Agora, partindo dessa porta do forno, eles vão para o muro largo, né? Um muro largo. E aí, quando a gente vai tentar entender isso, né? Esse muro, ele leva para todas as direções. Era o lugar mais espaçoso que existia dentro desse muro, né? Imagino que deveria ser um espaço maior que existia, né? Ou seja, agora já não existia mais o aperto, porque até então era um espaço limitado. Agora, quando se chega no muro largo, né, o que você pode perceber é um espaço maior. E o que Neemias queria dizer: olha, existe um espaço, queridos, onde existe uma liberdade muito maior para que a gente possa viver. Deus não é esse Deus limitado, mas é um Deus que quer te proporcionar coisas grandes e extraordinárias. A vida cristã não é uma vida engessada, onde no passado algumas pessoas tinham essa mentalidade que crente era alguém infeliz.
que crente era alguém limitado, mas não existe limite para aquele que está em Cristo. Pelo contrário, tudo é possível àquele que crê. É isso que a Bíblia diz, tudo é possível para nós, amém? Então há espaço para alegria, há espaço para exaltação no Espírito, amém? Há espaço para você vibrar, você poder pular. Por isso os nossos cultos são tão alegres aqui. Há espaço para você correr, há espaço para você gritar, há espaço para você chorar, se render, se dobrar, se prostrar. Porque nós sabemos que existe uma vida tão poderosa nele. E quando você chega nesse lugar largo, queridos, o culto para de ser engessado e essas liturgias tão rígidas e frias são julgadas de lado. E a gente tem liberdade de dizer, nós somos livres nele. Amém. Eu sempre digo que uma das piores coisas é você entrar num culto já sabendo o início e o fim. Né? Antigamente, eu louvo a Deus, porque eu vim dessas igrejas que tem uma palavra poderosa. Mas a gente recebia o boletim, a ordem do culto, ela estava toda escrita. Prelúdio, canta o hino tal, prega. Canta o hino tal, pós-lúdio, bênção apostólica e tchau. Engessado, queridos. Amém. Não existia manifestação, não existia mover, não existia liberdade. Era tudo feito, tudo pronto. Existia um ritualismo. Agora quando você chega nesse muro, você fala, Deus é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que isso. E eu quero viver essa vida pautada nisso, naquilo que Ele é, naquilo que Ele tem para a minha vida. Amém. Aí partindo desse muro agora, eles vão para a porta de Efraim, que tem o significado, sabe de quê? Duplamente frutífero. Duplamente frutífero. E aqui vai mostrar que o louvor produz frutos. Amém. Uma vida de louvor vai te levar a produzir frutos, querido. As pessoas vão olhar em você e vão começar a ver agora coisas diferentes. Porque uma vez que a sua vida é pautada em glorificar Ele, as pessoas vão começar a enxergar em você. Espera aí, cara. Tá cheio de problema aí, mas você está rindo, cara. Tá a situação dessa maneira e eu não vejo em você um desequilíbrio. Você não arranca cabelo, você não geme. Fala, cara, eu tenho as minhas dores. Amém. Mas maior são as minhas alegrias nele do que os problemas naturais. Eu decidi viver nele. Eu decidi depender dele. E uma vez que você decide depender dele, você começa a glorificá-lo da forma que ele merece. As pessoas vão querer encostar em você, querido. Porque quem tem fruto é desejado. Ei, as pessoas vão te desejar, queridos. Vão querer ter você perto no ambiente. Vão querer te promover. Ei, eu preciso de uma pessoa dessa dentro da minha empresa. Ei, eu preciso de uma pessoa dessa para andar comigo. Isso é uma vida frutífera. E a gente precisa compreender isso. Quando você entra nessa adoração genuína, você vai começar a produzir coisas que o mundo está precisando. Aleluia. Agora da porta de Efraim, eles passam pela porta velha. Amém. Sabe por que era essa porta, o nome de porta velha? Porque foi uma porta que resistiu a muitos ataques. Então ela representava isso. O tempo, né, em que aquela cidade permaneceu firme, mesmo diante da adversidade, mesmo diante das lutas, mesmo diante do confronto. Então era a porta velha. Então essa porta resistiu ao poder e à queda de muitos reis. Ela permaneceu firme ali, inabalável. Então está falando de experiência aqui, queridos. Amém. Está falando de resistência. Então existem elementos do passado que não podem ser jogados fora. Tem coisas do passado que a gente precisa preservar. Eu acabei de falar de uma música aqui agora, né? Às vezes a gente desconsidera o passado, às vezes a gente desconsidera as pessoas mais velhas, as experiências. A igreja, não, esse cara aí é careta. Amém. Mas a gente precisa buscar conselho de pessoas que viveram lá no passado.
e que trouxeram essa palavra hoje para a gente. Hoje a gente tem uma compreensão melhor, amém? Mas essas pessoas resistiram ao tempo, e por resistir ao tempo nós fomos alcançados. Não se venderam, não negociaram. Então a gente precisa valorizar. E essa porta fala exatamente sobre isso. Olhe para tudo aquilo que ficou, que viveu e que permaneceu. Se permaneceu é porque é bom. E a gente precisa buscar experiências nisso. E essa porta fala dessa experiência. Amém? Então são louvores antigos que nos sustentaram, não é verdade? Ensinamentos de pessoas. A igreja precisa de pessoas assim, em que você vai buscar conselho. Amém? Não desconsidere essas pessoas. E dali eles vão para a porta do peixe. A porta do peixe era o lugar onde o peixe era comercializado. Era o mercado do peixe. Ela existia exatamente ali para isso. E quando a gente fala de peixe, o peixe simboliza, é um dos símbolos do cristianismo, né? Então essa porta aqui está ligada, sabe ao quê? Ao chamamento, ou ao chamado para o discipulado. Para aquilo que você vai viver. Para a experiência, para o conhecimento. Para saber de fato aquilo que Cristo representa na sua vida. Para que você possa ser marcado exatamente como alguém que foi chamado para viver Ele. Discípulo é aquele que segue o Mestre. Discípulo é aquele que segue Cristo. E o foco aqui tem que ser, será que eu estou andando como Ele? Será que eu não estou me perdendo no meio do caminho? Eu preciso trazer o centro da minha vida para Jesus. O Rafa falou sobre ser imitador de Cristo. E é possível, é possível. Eu tenho que me esmerar ao máximo a ser igual a Jesus. E é tão interessante como Jesus, ele não coloca tanta dificuldade nessas coisas, ele é tão simples. Quando ele fala de amor, quando ele fala de perdão, quando ele fala de justiça. Agora a gente é que dificulta. A gente que vai pondo barreira. Jesus veio derrubar os muros e a gente começou a construir. E Ele nos chama para esse evangelho simples e puro dEle. Então quando eu entro na porta do peixe, eu falo exatamente sobre isso. Eu preciso ser como esse Jesus tão doce. Como esse Jesus que sempre tinha palavra de vida. Como esse Jesus que estava sempre disponível. E aí vai me cobrar exatamente a ser cada dia mais parecido com Ele. E agora percorrendo eles vão para a torre de Ananel. Amém. Essa torre aí vai falar de graça e misericórdia. Muitas vezes nós somos tentados a desistir, sabe, queridos? Não adianta a gente querer falar, mas muitas vezes a nossa alma grita diante das situações que a gente está vivendo, né? E às vezes nós somos tentados a exatamente desanimar. Essa torre era o lugar da parada. Era onde que dentro da caminhada tinha aquele lugar de parar. É o lugar da reflexão. É o lugar de você recobrar o seu ânimo, né? E saber que a misericórdia de Deus deve ser a sua motivação para todo dia estar firmado e buscando viver de fato uma vida de louvor. Como eu disse, é uma decisão, é uma prática. Não é fácil não, gente. Nada nasce pronto, eu preciso construir isso na minha vida. Uma vida de louvor é uma vida em constante construção. E aí, como fala, vai existir momentos em que você vai querer parar. Mas nesse momento que você vai parar, desanimar, você precisa parar. Parar e falar, não, cara, eu não posso. Por aquilo que Ele é, não por mim. Porque uma vida de louvor é exatamente isso. Eu agora não estou vivendo para mim, eu estou vivendo para Ele. E é o momento de você recuperar o seu fôlego. É o momento de você falar, cara, eu estou precisando de um tempo. Mas esse tempo não é se afastar dele, não. Talvez exista uma sobrecarga em que você precisa procurar alguém. Você precisa de um conselho. Amém? Você precisa rever, às vezes, algumas coisas que estão muito pesadas na sua vida. Talvez é trabalho demais, que está tirando o seu tempo de relacionamento com Ele. Talvez é uma conexão errada.
Talvez é um relacionamento que está te sugando tudo. Mas Ele te chama para isso exatamente. Ei, para um pouquinho, repensa tudo. Repensa tudo, porque você está perdendo fôlego. A gente sabe que em toda corrida a gente precisa saber dosar, né? É bacana quando você vê uma corrida de maratona. Existe um pelotão que sai ali na frente, vai mantendo o ritmo, né? Alguns ficam para trás, porque perderam, e aí aquele grupo que às vezes começou com 30, vai caindo para 15, alguns ainda vão ficando para trás, passa mais da metade da corrida, esse grupo agora já cai para 8, e aí por final vai ficar só 3 ou 4, já na chegada. E aí dentro desses 3 que ficou, no final um desses vai imprimir o ritmo, e os outros 2 não vão aguentar. Por quê? Porque souberam dosar exatamente para todos os conflitos aquilo que era necessário, a força e a motivação. Por isso tem hora que a gente não pode entrar de cabeça em determinadas coisas, a gente precisa ter equilíbrio. A gente precisa pautar equilíbrio, né? Dentro de um relacionamento, dentro de uma jornada de trabalho, dentro de projetos pessoais. Tudo tem um tempo certo e tem um momento certo de agir, com a forma equilibrada de agir. Não adianta, todos que agem por ímpeto, queridos, cansam, vão ficar para trás. Agora o objetivo é você chegar no final. O que Cristo quer que você chegue no final. Amém? Não importa, amados, né? Daquela turma ali, muitos não vão chegar em primeiro, mas vão chegar. Amém? Vão chegar. E o foco? Quantas pessoas entram numa maratona e falam, não, meu objetivo é concluir, né? Meu objetivo é concluir. Agora tem uns que nem tentam. Já ficam pelo meio do caminho, amém, queridos? Então esse é o momento de você recobrar o seu ânimo e o seu fôlego. E aí vai passar agora para a porta do 100, amém? Essa é a mesma palavra que está lá em Gênesis 26, 12. Gênesis 26, 12. Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano colheu o cêntuplo e o Senhor o abençoou. Tem uma versão que eu gosto mais, porque o Senhor o abençoava. O Senhor o abençoava, amém? Fala de multiplicação dos grãos do alimento. Uma vida de louvor, queridos, é uma vida de prosperidade. É uma vida de resultado. É uma vida em que você vai colher aquilo que você está lançando. Uma vez que o seu foco é Deus, querido, e tudo que você faz, presta louvor a Ele, amém? Essa palavra está dizendo, o mesmo Deus que te chamou para uma vida de louvor, é o Deus que vai te sustentar. É o Deus que vai fazer multiplicar na sua vida. Porque uma vida de louvor, Ele está querendo dizer, você não depende de você, tudo é dEle. Ele é o seu dono, Ele é o seu patrão, Ele é o Senhor da sua vida, amém? E eu vou te dizer uma coisa, Deus paga bem. Paga bem, amém? Então entenda isso, queridos. Talvez você está vivendo pela força do seu braço em cansaço. Deus está falando, descansa em mim. Viver uma vida de louvor não é você ser meu robô, não é isso que eu quero. Eu quero que você triunfe, mas nos seus triunfos eu quero que eu seja reconhecido. Eu quero servir. Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém. Ele não divide a glória dele. A 11ª porta é a porta do gado. E eles chegam na porta do gado. E essa porta fala da igreja como rebanho, querido. Né? Fala da igreja como rebanho. E nesse momento a gente precisa ter consciência que nós temos um bom pastor. Quando você tem uma vida pautada nele em adoração, você sabe que você tem um pastor. Não estou falando Ronan, não.
Jesus que cuida de você, que te guia para os pastos verdejantes. Um pastor que tem um olhar atento contra aquilo que se levanta contra você para te proteger. Então nenhuma pessoa, queridos, ela pode louvar e adorar sem que esteja totalmente submissa ao cajado desse pastor. É uma vida de submissão, é uma vida de saber acompanhar aquele que está te chamando, aquele que está te conduzindo, aquele que está te chamando para perto. Ei, ele tem palavras de conforto, mas ele também tem palavras duras às vezes para te trazer para esse caminho. Muitas vezes a gente é tendencioso a fugir, queridos, para uma direção errada. Mas o bom pastor é aquele que vai te trazer para perto. Amém. Diz a Bíblia que aquele pastor das 100 ovelhas, ele deu falta de uma, querido. Entenda. Deu falta de uma, tinha 99. Poderia falar, tem 99, o que é uma, né? Mas diz a Bíblia que ele deixou as 99 e foi atrás dessa uma. Deixa eu te dizer, essa porta fala que você é importante, que você é essencial, que Ele não abre mão de você. Não importa aonde você esteja, amém? O olhar dele está sobre você. E Ele nunca vai te desamparar. Aleluia. E por final, a porta da guarda. Amém. Esse era o lugar onde a tropa passava a revista. Vitão sabe o que é isso, né? A posição. Amém. Essa porta fala de vigilância. A gente precisa vigiar. A gente precisa estar atento. A gente não pode se descuidar. Era onde os coros se encontravam. Foi nesse lugar que os dois coros se encontraram. Um veio de cá, o outro de lá. E houve um encontro nessa porta. Era a porta onde se passava em revista aquela tropa, para ver se todo mundo está na posição certa. É a porta do juízo. A gente ouve essa palavra, a gente dá meio que arrepio, né? Não, mas eu estou na graça. Amém. Nós estamos na graça, mas Ele vai voltar para o juízo. Amém. Agora a maneira que eu vou estar vai dizer de fato aquilo que vai estar me esperando. A minha posição vai dizer de fato se eu posso entrar ou não para essa vida de louvor eterna, para esse tempo eterno. Somente os aprovados entrarão na intimidade de Deus. Amém. Mas eu peguei algo aqui da antiga aliança, né? Do Velho Testamento, mas trouxe para um contexto nosso. Hoje a gente não tem nada desse ritual. Hoje a adoração é em espírito e em verdade. Não é isso que ele fala? Existe uma presença dentro de você, queridos. Agora, para chegar nesse nível de adoração em espírito, eu preciso trazer a minha mente para esse muro. Porque caminhando todos os processos do meu corpo, das minhas emoções, e vencendo tudo isso, é que eu consigo entrar na intimidade do Espírito. E a intimidade do Espírito é eu e o Espírito adorando ao Senhor. Isso é uma adoração em espírito e em verdade. É o próprio Espírito Santo, a própria presença de Deus se unindo ao meu espírito e nos levando a uma adoração plena a Ele. É nesse nível de adoração que nós precisamos chegar. É esse nível de adoração que a igreja precisa chegar. Os nossos cultos não podem ser só cânticos, meramente cânticos, amém? Tem que ser em espírito e em verdade. Amém? Cadê o pessoal da música?